Olá pessoal, boa tarde, bom dia aí para todos. Vamos iniciar agora a correção nossa de geometria. De geometria não, de matemática, da página 42 à página 45 do 7º ano. Então aqui nós temos uma reta numérica. E aí nessa reta numérica ele está pedindo para eu poder identificar os valores aqui de A, B, C, D e E, completar essa reta numérica. Como a gente está trabalhando com números racionais, o que a gente pode fazer? A gente simplesmente vai utilizar os números decimais para poder identificar os pontos A, B, C, D e E, certo? Começando aqui, olha, com os números positivos primeiro. O D está justamente no meio. Se o dele está no meio, então a gente pode chamar o D de 0,5. Certo? Porque é a metade de 1. O C é a metade de 0,5, que é 0,25. E o E, ele vai ser o valor que vai ficar entre o D e o mais 1, que vai ser de 0,75. É a mesma coisa aqui, olha. 0,75, que está mais próximo. E aqui a gente coloca 0,5. Pronto. Na número 2, tem umas fichinhas aí que ele está pedindo para a gente ligar, certo? As frações aos números decimais que a gente tem embaixo. Como é que a gente faz isso? A gente vai dividir o numerador pelo denominador. Então, vou ter que dividir 3 dividido para 5. 3 dividido para 5 não dá. Mas eu quero fazer essa divisão, então eu acrescento 0, e 0 aqui. Aí eu divido 30 dividido para 5 vai dar 6. Resposta 0,6. Ou seja, 6 décimos. Aí você vai pegar a fração 3 quintos e vai ligar a 0,6. Né? Depois, 2 quintos, mesma coisa, divido por 5. O numerador pelo denominador. Acrescento 0,0 aqui. 20 dividido para 5 vai dar 4. Pronto. O número decimal 0,4. Certo? Então é só ligar. 0,6 a 3 quintos, 2 quintos a 0,4, 18/36 avos a 0,5 e 3 nonos a 0,3333. Gente, a questão número 4, ele quer que eu transforme essas dízimas periódicas em uma fração geratriz. Como é que a gente vai fazer isso? Vou fazer da seguinte forma. Vou pegar a parte que não se repete até chegar no meu período. O período é aquele número que se repete. No caso, o meu período aqui é 56. Então, juntando os números, os algarismos, tirando a vírgula, eu vou ter 0,456. Não vou pegar o que? Colocar a vírgula, tá? Menos a parte que não se repete. A parte que não se repete é o 0,4. Agora eu vou lá no denominador. Primeiro eu tenho que ver quantos algarismos eu tenho no meu período. O meu período ele é formado pelo número 56, certo? Então acrescento 2 noves aqui, porque 56... ele é formado por 2 algarismos. Ah tá, professor. Aí vocês perguntam, por que é 9? Porque, excluindo o 0, a gente utiliza 9 algarismos excluindo o 0. Os algarismos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Porque o 0 ele não entra nessa sequência na hora de a gente contar. Porque o 0 ele é acrescentado na parte não periódica. Por isso que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. Então, a quantidade de algarismos que formam o meu período vai ser a quantidade de noves que eu vou acrescentar aqui embaixo, no denominador, tá? Aí, após a vírgula, nós temos o número 4, que aparece uma única vez. Esse 4, como ele está após a vírgula, a gente chama de parte não periódica. Então, a parte não periódica ela vai indicar a quantidade de zeros que a gente vai acrescentar no nosso denominador.
Como o 4 é formado por um algarismo, então eu acrescento um zero aqui. Aí agora eu vou diminuir o numerador. 456 menos 4 vai dar 452 sobre 990. Aí eu venho agora e simplifico isso por 2. Por quê? 452 e 990, ele pode ser dividido por 2. Simplifiquei 452 por 2, eu vou ter 226. 990 dividido por 2, eu vou ter 445. Pronto. Na letra B eu tenho 2,111. Mesma coisa, pessoal. A parte que não se repete junto com a parte que repete, certo? Aí formou o número 21 sem a vírgula. Coloco 21 menos a parte que não se repete, que é o 2. Certo? Esse 2 ele não é a parte não periódica. Como ele está à esquerda da vírgula, a gente chama de parte inteira. Aí o que vai acontecer? O período ele é formado pelo número 1. O número 1 ele tem um algarismo, então eu acrescento um 9 aqui. Né? Após a vírgula, não tem nenhum número que aparece uma única vez. Ou seja, nesta dízima periódica, a gente não tem a parte não periódica. Já que a gente não tem a parte não periódica, não há necessidade de eu acrescentar zero. Tá? Agora eu diminuo. 21 menos 2 dá 19. 19 sobre 9. Pronto. Encontrei a minha fração geratriz. Na letra C, eu vou unir até chegar no período, formou o número 808. Então, eu vou ter 808 menos tudo aquilo, né, que não se repete, que no caso forma o número 80. Então, eu coloco 80 aqui, sobre, ó, após a vírgula, a gente tem o número 0, que aparece uma única vez. E o nosso período, ele é o 9, que aparece várias vezes. O 8, que aparece várias vezes, desculpa. Se o 8 aparece várias vezes, significa que o 8 é o nosso período. O 8 ele é formado por um tipo de algarismo. Então eu venho aqui e coloco um 9 aqui. Certo? E acrescento um 0, porque após a vírgula a gente tem um 0 que aparece uma única vez. Então, agora eu vou diminuir, olha, os valores que estão no numerador. 808 menos 80 dá 728 sobre 90. Aí eu venho aqui, eu posso simplificar isso aqui por 2, né? Que vai dar 3, 6, 4 sobre 45. Essa é a minha resposta final. 364,45 avos. Continuando aqui, na letra D, eu vou formar um número, ó. 1035. Que é a parte que não se repete com a que repete. Menos apenas a parte que não se repete, forma o número 103. Certo? Aí agora eu vou ver quantos 9 eu vou colocar. Aí eu vou analisar minha dízima e vou ver quem é o meu período. O meu período, ele é o 5. O 5 ele é o único número que se repete várias vezes. E o 5 ele é formado por um algarismo. Então eu acrescento um 9 aqui. Certo? Após a vírgula, nós temos o 0 e o 3 que parece uma única vez. Então, 0, 3 tem dois algarismos aqui. Então eu acrescento dois zeros. Aí eu vou ficar, ó, 1035 menos 103 vai dar 932 sobre 900. Aí eu venho aqui, eu simplifico isto aqui por 2, certo? Que vai dar 466 sobre 450. Simplifico por 2 de novo, porque dá para simplificar. Então vai dar 233 sobre 225. Pronto. Na letra E, nós temos 0,97, 97. Aí no final aqui parece 9, não é?
mas significa que também se repete, 97 também, só que esse 7 ele não aparece, mas indica uma dízima periódica simples. Então, juntou tudo até chegar no período, formou 0,97. Menos 0, certo? Porque ele não aparece, porque 0 está na parte inteira. O 97 ele é formado por dois tipos de algarismo, então acrescento 2,9 aqui. Agora diminuo, 97 menos 0 dá 97 sobre 99. Pronto, acabou aí. Na questão número 5, ele está pedindo para eu colocar C para certa e E para errado. Então, começando aqui, 7 ele pertence ao conjunto dos números naturais. Tá certo. Por quê? O 7 ele é um número positivo, certo? E pertence aos naturais. Então, essa questão tá certo. Porque o conjunto dos números naturais ele é formado pelo 0 e todos os números positivos. O 7 ele não tem sinal de mais, mas subtende-se o quê? Que ele é positivo, tá? Letra B, menos 15 não pertence aos racionais. Pertence sim, aqui está errado. Por que pertence? Porque o menos 15 ele tem denominador 1, ele é uma fração também. Além de ser um número inteiro, ele é um número racional por ter denominador 1. O denominador 1 não aparece, mas ele não deixa de ser uma fração, tá? Letra C, eu tenho 1/7 pertence aos inteiros. Está errado, porque os números inteiros eles não podem ser as frações. Então, aqui seria não pertence. Aqui está pertence. Então, está errado. Na letra D, 0,24 ou 24 centésimos pertence aos racionais. Tá certo. Tá certíssimo. Por que está certo? Porque ele é um número decimal. E todo número decimal ele pode ser representado em forma de fração decimal. Menos 0,8888 não pertence aos inteiros. Também está certo. Porque esse número aqui ele será transformado em uma fração com um denominador diferente de 1. Então, toda dízima periódica, que é o caso desse número aqui, ele nunca será um número inteiro. Ele vai ser um número racional, ok? Continuando aí, rapaziada. Aí, pessoal, na questão número 9, ele está pedindo para a gente classificar essas afirmações em verdadeiro ou falso, tá? Então, toda vez que você vê um número real, um número natural, um número inteiro, uma fração, né? Entre essas duas barras está querendo dizer o quê? Que nós vamos ter o módulo desse número. O que vem ser o módulo desse número? É a distância que esse número tem para poder chegar na sua origem. Quem é a sua origem? Sua origem é 0. Então, toda vez que você for calcular o módulo de um número, você vai eliminar esta barrinha e vai tirar o sinal desse número, independente do valor dele. Por exemplo, ele está falando que o módulo desses dois números são iguais. O módulo de menos 2/3 é 2/3. O módulo de mais 2/3 é 2/3. Então, esses dois números aqui, eles têm o mesmo valor absoluto, depois que você calcula o módulo desse número. Então, a letra A é verdadeira. A letra B, ele está dizendo que o módulo de mais 5 é igual a 5. Calculou direitinho. Tirou a barrinha, tirou o sinal. O módulo também é 5, verdadeiro também. Na letra C, ele está falando que o módulo de menos 7/9 é igual a menos 7/9. Está errado. Aqui vai ser falso, porque ele esqueceu de tirar o sinal negativo. O módulo de menos 6 vai ser igual a 6. E também é verdadeiro esse. Por quê? Ele tirou a barrinha do módulo, tirou o sinal e colocou 6 como resposta. Certíssimo, tá? A questão número 13 tá assim. Compare os números abaixo utilizando os símbolos de maior ou menor. No caso, esse símbolo ou este símbolo, tá? Então, essa boquinha aqui vai ficar virado para o maior valor absoluto. Então, aqui, olha.
Qual é o módulo de menos 100? A gente já sabe que é o número sem o sinal. Sendo que do lado de fora está negativo, então aqui ficou menos 100. Aí aqui, olha, mesma coisa, módulo de menos 1, 1. Como aqui fora está negativo, ficou menos 1. Aí eu pergunto a vocês, quem é o maior valor? É o menos 100 ou o menos 1? Como nós estamos comparando dois números negativos, o maior número vai ser aquele que está mais próximo do zero. O que está mais próximo do zero é o menos 1. Então, boquinha virada para o menos 1. Então, vou utilizar esta boquinha aqui. Pronto. Certo? Que está indicando aqui, está apontando para esse. Se esse fosse maior, eu utilizar esse, que essa boquinha está apontando para esse. Módulo de 28 sétimos. Como aqui, olha, nós temos uma fração aparente, se você dividir 28 para 7, você vai ter 4 como resposta. Certo? Se você dividir 40 para 5, você vai ter 8 como resposta. Então, o que vai acontecer? Quem é o maior, o 4 ou o 8? O 8 ele é maior, porque ele é positivo. Quando você compara dois positivos, o maior vai ser aquele número que vai estar mais distante do zero. Nesse caso é o 8. Então, boquinha virada, né, para menos 40 quintos. O módulo de menos 40 quintos. Aí eu utilizo esse aqui também. Tá? Na letra C, nós temos isso aqui, ó. Módulo de menos 64 sétimos e o módulo de menos 30. Né? Se você dividir 64 para 7, vai dar aproximadamente 9. O módulo de menos 30 é 30. Então esse é o maior. Então a boquinha vai ficar virada para ele. Boquinha virada para ele. Aqui menos 5, o módulo de menos 5 é 5. E de menos 1 quinto é 1 quinto. Que dividindo 1 quinto você vai ter 0,2. 0,2 é bem menor do que 5. Então, boquinha virada para o módulo de menos 5. Pronto. Aí a gente acabou a correção das nossas atividades aí, né? E eu fico aguardando aí o próximo contato. Valeu!